Olá pessoal, vamos continuar então nosso curso do pacote anticrime. Agora nós vamos adentrar ainda mais na legislação penal especial. No vídeo anterior nós falamos das alterações promovidas já dentro da Lei de Execução Penal, na Lei 7.210, e agora vamos falar ainda da Lei 7.210, a alteração promovida no artigo 52, o artigo dedicado ao que a gente chama de regime diferenciado disciplinar ou regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. O RDD, antes que eu fale das alterações ocorridas aqui no seio do pacote anticrime, me permita que eu faça uma contextualização a respeito desse instituto. Ele surge no direito brasileiro no ano de 2003. No ano de 2003 surge também muitas ponderações de parte a parte da doutrina. Uma parte da doutrina entendia que seria inconstitucional o artigo 52, que trazia o regime disciplinar diferenciado, e outra parte da doutrina entendia que ele era plenamente constitucional. Essa matéria, inclusive, foi parar no STF e também no Superior Tribunal de Justiça. E ambos os tribunais entenderam que, na verdade, o artigo 52, o Instituto do Regime Disciplinar Diferenciado, ele não tem nada de inconstitucional. Ele é plenamente constitucional, tanto é que ele está em vigência até antes da entrada em vigência do pacote anticrime e agora continua em vigência, porém com nova redação que já eu falo para vocês. Mas o principal argumento daqueles que defendiam a inconstitucionalidade desse instituto é que, na verdade, ele estava, segundo esses autores, estava de mãos dadas com um chamado direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo, uma teoria desenvolvida por Gunther e Jacobs, e essa abordagem do direito penal do inimigo, desenvolvida por esse autor, ela visa tornar de forma mais draconiana, de forma mais severa a punição do direito penal, suprimindo inclusive alguns direitos e garantias fundamentais que a gente conhece. Então, algumas características do direito penal do inimigo: utilizar o direito penal do autor e não do fato, como é a regra no direito brasileiro. O direito brasileiro é pautado pelo direito penal do fato. Você julga os fatos praticados pelo homem e não o homem que praticou os fatos, como dizia o grande Afrânio Silva Jardim. Outra característica do direito penal do inimigo é visar aquele cidadão com aspectos de periculosidade, então podendo ser instituída a eles medida de segurança, aqueles que tivessem um grau de periculosidade, suprimir alguns direitos à ampla defesa, por exemplo, e isso não é válido no direito brasileiro. Então o STF e o STJ entenderam que esse regime disciplinar diferenciado não estaria na mesma esteira de um direito penal do inimigo, não é considerado direito penal do inimigo, portanto ele é constitucional e está em vigência. Algumas características desse regime disciplinar nos termos da redação anterior. A gente tinha a possibilidade daquele preso provisório ou definitivo ser colocado no regime disciplinar, que é um regime mais... na verdade, é uma forma de cumprimento da pena ali mais gravosa, não é um novo regime de cumprimento. Os três regimes conhecidos no Brasil é o regime fechado, semiaberto e o aberto. Embora alguns vão dizer, mas é uma corrente bem minoritária, que o RDD, o regime disciplinar diferenciado, se trata, na verdade, de um regime fechadíssimo, mas na verdade não é isso. É apenas uma forma de sanção ali àqueles que incorrerem em algumas situações que eu vou falar para vocês. Mas era para preso provisório ou definitivo, e ele seria colocado no RDD por um período de até 360 dias, podendo ser prorrogado sucessivamente, desde que as prorrogações não ultrapassassem o limite de 1/6 de cumprimento da pena. Então, imagine uma pessoa condenada a 20 anos, essa pessoa fosse colocada em regime de RDD, ela cumpriria os 360 dias e depois o juiz avaliaria, se fosse o caso, de prorrogar isso por mais um período e, evidentemente, desde que esse período não ultrapasse um montante de 1/6 da pena dela cumprida. Outra situação é o seguinte: a pessoa que fosse colocada no regime disciplinar diferenciado, ela teria direito a 2 visitas semanais
visitas de 2 horas, teria direito a banho de sol de até 2 horas, seria colocada geralmente em cela individual. Enfim, basicamente eram essas as previsões do regime disciplinar diferenciado. Algumas coisas mudaram de acordo com a entrada em vigência da nova disposição do artigo 52. Continua sendo um regime que se aplica a presos provisórios ou definitivos, pode ser aplicado a brasileiros ou estrangeiros, como era antigamente também, mas o tempo aqui de colocação no regime que mudou um pouco. Antes era, eu disse, de 360 dias, agora o tempo em que a pessoa pode ser submetida a esse regime é de 2 anos. Esses 2 anos, a gente vai ver mais à frente que ele pode ser prorrogado, tá? Já já eu falo disso daí especificamente, mas mudou também a forma de prorrogação. Não é mais limitada a 1/6 da pena. Na verdade, não tem mais essa limitação aí. Esse regime se aplica, de acordo com a nova redação, a esses presos que incidiram nessas situações aí, ou seja, que cometerem falta grave, a pessoa está cumprindo pena e ela comete uma falta grave, ela pode ser submetida a um regime disciplinar diferenciado nos termos atual. Era assim também antigamente, a pessoa só era colocada em regime disciplinar, na redação antiga, se ela cometesse uma falta grave, se ela fizesse parte de uma organização criminosa ou de quadrilha ou bando, como falava a legislação anterior, que é a mesma coisa de associação criminosa. Agora a pessoa pode ser colocada no RDD se ela cometer uma falta grave, se ela fizer parte de organização criminosa, de associação criminosa e de milícia privada. Ela pode, então, ser colocada no regime disciplinar diferenciado. E uma outra situação, ela também pode ser colocada no RDD, nos termos da redação atual, se ela de alguma maneira trouxer algum risco para a ordem interna e para a disciplina da instituição. De repente a pessoa, ela causa um certo abalo na estrutura ali interna da instituição, que ela vai do estabelecimento, que ela vai cumprir a pena ou que está cumprindo a pena, ela pode por si só ser colocada no RDD. Mas o que tem, então, de condições para essa pessoa que é colocada no RDD? Como eu disse, tem direito a 2 visitas, agora não mais semanais, mas sim quinzenais, pessoas da família ou um terceiro, dependendo desse terceiro de autorização judicial. Tem direito a um banho de sol diário de 2 horas também, agora num grupo de até 4 pessoas, desde que essas pessoas não façam parte do mesmo grupo criminoso. Outra situação, já disse da duração máxima de 2 anos, direito do preso à saída também por 2 horas. Aqui também o recolhimento à cela individual, como havia antes, ela tem direito a uma entrevista com o seu defensor. Aqui é importante a gente assegurar o seguinte, na redação atual do RDD, a pessoa, os familiares terão contato com ela através de um ambiente ali onde não há contato físico, onde ela não possa passar objetos. A gente vê muito isso em filme americano. Existe aquele vitrô, um telefone ali onde as pessoas se comunicam. Essa visita, que terá acesso então dessa forma, terá a conversa com o preso gravada, monitorada. E aqui a gente tem que asseverar o seguinte, o defensor ele não se encaixa na situação. O defensor ele tem direito a quantas visitas for e a visita é de forma pessoal, sem que haja esse monitoramento aí por parte das autoridades. Então, o direito à entrevista com o defensor, o direito constitucional, onde não pode haver violação por parte das autoridades. Os familiares, os terceiros indicados pelo preso, têm sim a conversa monitorada. O advogado, não. Isso é o que dispõe, portanto, os incisos 1º ao 5º da nova redação do artigo 52. No inciso 6º, a gente vai ver que é possível haver a fiscalização do conteúdo da correspondência, acompanhe comigo essa redação, e no inciso 7º, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, voltem comigo aqui, perceba o seguinte,
É possível, portanto, haver essa violação. A gente sabe que existe uma regra constitucional de inviolabilidade da correspondência. A gente sabe que não existe direitos de natureza absoluta, então todos os direitos, por mais sagrados que eles sejam, eles podem ser mitigados, podem ser flexibilizados quando confrontados com outros direitos. E essa questão da violação da correspondência dos presos já era admitida no direito brasileiro, pela doutrina, pela jurisprudência, embora não estivesse previsto na redação anterior do artigo 52. Então, as autoridades dos estabelecimentos prisionais, elas podem sim ter acesso a essas correspondências. Agora, o pacote anticrime previu expressamente no inciso 6º do artigo 52. O inciso 7º a gente leu aqui, e o comentário que eu faço é que as videoconferências, onde deve ser, inclusive, a forma prioritária de utilização para a realização das audiências, em pessoas que estejam nesse regime aí, elas serão feitas. E o que assevera aqui o inciso 7º é que o defensor tem direito a estar no mesmo ambiente do preso. Então, não pode, isso também a jurisprudência já falava. Não pode estar o preso lá no estado de São Paulo, a pessoa presa no estado do Rio Grande do Norte, e o advogado está lá em São Paulo e ela no estado do Rio Grande do Norte, e havendo essa videoconferência. A audiência até pode ser realizada ali com o juiz tendo a sede em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Norte vai estar o preso e do lado dele vai estar o seu defensor. Se ele tiver 2 defensores, ele pode ter um lá no Rio Grande do Norte e pode ter um aqui no estado de São Paulo. O parágrafo 1º diz: o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. A gente já comentou disso. Inciso 1º. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. A gente comentava disso anteriormente. Inciso 2º, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em participação a qualquer título em organização criminosa, em associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Também já comentamos isso daqui. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º, acompanhe comigo na tela. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Isso daqui é uma inovação da nova redação do artigo 52, trazida pelo pacote anticrime. Então, perceba, se a pessoa colocar no RDD for líder de uma organização criminosa, de uma associação criminosa, de uma milícia privada, ou ter essas organizações, essas associações ou essas milícias com atuação em 2 ou mais estados, essa pessoa ela terá que ser colocada num estabelecimento prisional federal. É o que prevê, então, a redação do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1º, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, inciso 2º, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Então, o que eu falava no início da nossa aula aqui é que o tempo de colocação no RDD agora será de 2 anos e o tempo de prorrogação é de 1 ano. Agora, o que trouxe de diferença aqui essa nova redação é que não há um prazo máximo, um prazo limitado de prorrogação. Pode ser prorrogado tantas vezes quanto for necessário, desde que ao final de cada ano seja avaliado se ele ainda apresenta risco para o estabelecimento interno ou para a sociedade, ou se ele ainda faz parte daquela organização criminosa, da associação criminosa ou da milícia privada a qual ele fazia parte. É isso que deve ser observado no caso concreto. O parágrafo 5º vai dizer para a gente o seguinte, acompanhe comigo na tela. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo,
O RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Então, a pessoa que é líder da organização, da milícia ou da associação, a pessoa que participa dessa organização ali, que tem atuação em 2 ou mais estados, ela será colocada, já vimos, em estabelecimento prisional federal, e a ela será feita digamos assim, uma proteção dela muito maior do que aquele que não se insere nessa situação. Ou seja, ele ainda vai ser monitorado de forma mais rígida para evitar que ele tenha contato com o preso do mesmo grupo, etc, etc. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º do caput desse artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Já comentou isso daí. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput desse artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. O que acontece? Geralmente, alguns estabelecimentos em que a pessoa é colocada no RDD são distantes do local onde vivem seus familiares. Então, imagina a pessoa que é colocada no estabelecimento prisional federal. São poucos os estados que têm estabelecimento federal. Lá em Mossoró, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a pessoa é levada para lá. Muitas vezes seus familiares ficam impedidos, em virtude da distância, dos custos mesmo financeiros, a estar indo fazer visita periódica. Então percebe que se no prazo de 6 meses não ter visita, a qual ela tinha direito, é possível que haja autorização para ela ter contato com os seus familiares, com os seus parentes, com indicados por ele, num total de 2 contatos por mês, num tempo de 10 minutos, aí cada uma dessas ligações. Então, basicamente é isso que a gente ia falar das alterações no artigo 52, um dispositivo extremamente importante, e convidamos vocês para assistir a nossa próxima aula. Um abraço!